Nova direção do Porto de São Francisco do Sul abriu diálogo para agilizar desembarque dos fertilizantes. Festa Nacional do Leitão Assado incentiva o consumo da carne suína. No quadro Temática, o comentário do presidente da FRECOP na Assembleia Legislativa Catarinense. Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio destaca a sustentabilidade e a liderança feminina. No quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, a história da família Gasparim. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Um dos principais obstáculos que a FECOAGRO Fertilizantes vinha enfrentando no ano passado em São Francisco do Sul era exatamente a demora na descarga de navios com fertilizantes. As multas pagas em função desses atrasos foram de milhões de dólares, um prejuízo que acabou impactando no planejamento do produtor rural. Mas, com a nova direção eleita e uma norma definida por critérios, surgiu um sinal de esperança. Reveja então a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Considerado o 7º maior porto brasileiro em movimentação de cargas, entre os 34 portos públicos do país, São Francisco do Sul carrega uma segunda marca: o de ser o mais importante do estado nesse segmento. No ano passado, passaram por aqui mais de 13 milhões de toneladas de insumos, 14% a mais do que em 2020. Foram quase 4 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos e outros 2,5 milhões entre fertilizantes e ureia. Sem contar que foram mais 7 milhões de toneladas em exportações. Em todo o ano de 2021, ancoraram nos braços de atraque 460 navios. Por si só, esses números mostram a grandeza da estrutura portuária catarinense. Mas havia um gargalo nesse processo todo que precisava ser superado: a descarga dos navios com fertilizantes. Como ele é um produto sazonal com prazo de validade, a demora estava gerando enormes problemas. Você ouviu aí a palavra estava? Pois é, parece que a partir de agora uma normativa vai disciplinar esses desembarques. Quem trouxe a boa nova foi o presidente do Porto de São Francisco do Sul, Valdemir Fay. Depois de inúmeras conversas com os operadores, ficou acertada uma agenda de descarga. O foco é atender a demanda do agronegócio. O Ministério da Infraestrutura, no início desse ano, passou uma determinação para todos os portos para poder analisar essa situação dos fertilizantes e de todos os produtos associados e derivados dessa matéria-prima. Em função disso, o Porto de São Francisco do Sul editou uma norma, uma resolução, em março desse ano, criando uma preferência de atracação, e nesse caso ela tinha uma particularidade específica. Ela funcionou muito bem, mas, no entanto, em função das características e da dinâmica desse processo, nós, desde então, começamos a estudar uma nova resolução para esses procedimentos operacionais de preferência de atracação, desatracação e de produtividade operacional. E, em função disso, depois desses 4, 5 meses, com muita discussão, muito trabalho, em conjunto com os operacionais do Porto, nós chegamos a uma nova resolução importante, porque ela, na verdade, resume ou reúne 5 outras resoluções num único documento, organizando todo esse processo e também criando uma preferência de atracação para os fertilizantes.
né? Evidentemente que, como os fertilizantes, os outros produtos também, eles precisam ter uma prancha mínima de produtividade, né? E em função dessa discussão e desse alinhamento, nós aumentamos em muito essa produtividade de desembarque ou de embarque de produto, em quase mais de 50%. Juntamente com o assessor jurídico Daniel Gebler, eles mostraram a nova resolução ao diretor executivo Ivan Ramos, uma vez que a FECOAGRO estava sendo a maior prejudicada nesse processo. O pleito que a FECOAGRO fez junto com as outras empresas importadoras, especialmente no nosso caso de fertilizantes e também com os operadores, está sendo atendido. É importante que agora, na prática, ele dê resultado. Há muitos anos, perto de 40 para ser mais exato, um movimento iniciado em Concórdia, a cidade que mais produz suínos no estado, buscava incentivar o consumo da carne. Tanto é que a Festa Nacional do Leitão Assado, criada à época, foi importante para atingir esse objetivo. Hoje, o consumidor brasileiro passou a entender o valor dessa proteína. Acompanhe a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Com mais de 2 milhões de matrizes alojadas, 4 milhões e meio de toneladas produzidas, 1 milhão e 100 mil toneladas exportadas, com 6% da produção nacional e consumo per capita de 17 quilos por habitante ano, Santa Catarina é disparada a líder nacional na produção de suínos. Além disso, o estado representa 31% do abate nacional e 51% das exportações do país. Internamente, Concórdia é o município referência nesse setor. Por isso estamos aqui, na Festa Nacional do Leitão Assado. O setor primário hoje, que Concórdia está em primeiro lugar em Santa Catarina, nós batemos o recorde do ano passado de mais de 1,5 bilhão de reais dentro do setor primário. E a maior fatia desse 1,5 bilhão de reais, 700 milhões, quase 800 milhões, é da suinicultura. Então isso tem uma representatividade imensurável, né? E que impacta muito dentro da nossa economia aqui do município. E tenho certeza, não só de Concórdia, da região, de Santa Catarina, enfim, do país, a suinicultura ela cresceu muito e ela merece todo esse reconhecimento, né? Através de quem? Do nosso produtor. A festa em 2002 reuniu perto de 15 mil pessoas, 240 equipes, que assaram 6 mil quilos de carne suína. Divididos em 4 categorias, os participantes precisavam encantar o degustador. Tarefa nem sempre fácil, mas a ideia era essa: inovar. É um evento onde vem as famílias, vem a população em geral da região para confraternizar a questão do suíno, né? E também, então hoje é uma festa grande da família concordiense e de toda a região. A expectativa é muito grande, né? Os preparos, faz dias que nós estamos trabalhando aqui no parque e hoje com certeza o tempo colaborou, não está tão frio, não choveu, então vai ser uma grande festa. Essa festa, que iniciou há 35 anos, tinha como objetivo aumentar o consumo de carne suína. E parece que aos poucos o desafio está sendo vencido. Apesar de crises pontuais por que passa a suinocultura, a boa notícia é que o consumo de carne suína per capita cresceu consideravelmente. A média hoje no Brasil é de 18 quilos por habitante e a expectativa é chegar aos 25. E sabe por quê? Porque a carne suína se tornou a queridinha de muitos chefes. Carlos Bertolazzi fez um estrogonofe de carne suína. Ele usou ingredientes especiais e sua enorme capacidade profissional para criar esse prato, que alguns poucos privilegiados puderam saborear. E pela fisionomia, agradou. Eu gosto de fazer com o filé mignon suíno, primeiro porque eu acho ele mais... eu costumo dizer, as pessoas têm um preconceito de que a carne suína é uma carne gordurosa, de que é uma carne que... Você fala porco, parece que é o contrário, está em dieta, não pode comer porco. Mas é muito pelo contrário, né? Você pegar um filé mignon suíno, por exemplo, ele tem menos calorias que um filé de frango, menos calorias que um filé bovino. E eu acho que aqui no Brasil ele substitui muito bem uma carne que é muito usada na Itália, que é a carne do vitello, né? Que é uma carne mais rosada, é uma carne mais suave, é uma carne com menos gordura, e que aqui a gente não encontra muito, né? É difícil. Sem contar a vantagem do preço da carne suína, né? Pela relevância, a cadeia de suínos do estado tem um caminho sólido pela frente. Se o mercado vive de altos e baixos, é melhor a gente aproveitar cada momento saboreando uma carne suína de alto padrão. Temática
Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, sexta-feira, é o dia do comentário do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado José Milton Schaeffer. Vamos acompanhar. Diante das recentes críticas ao agronegócio brasileiro nas últimas semanas, é crucial reavaliarmos a perspectiva e reconhecermos a importância fundamental desse setor para o nosso país. Se, por um lado, há quem enxergue como vilão, a verdade é que o agronegócio é um herói que alimenta o Brasil e o mundo. É lamentável que em alguns círculos urbanos o agronegócio seja muitas vezes alvo de críticas infundadas. A falta de compreensão sobre as complexidades e avanços desse setor agrícola pode levar a uma visão distorcida e negativa. Em contraponto às acusações infundadas, é essencial considerar os números expressivos que evidenciam a relevância do agronegócio na economia brasileira. Responsável por quase 25% do PIB nacional e empregando mais de 19 milhões de pessoas, o setor desempenhou um papel crucial no enfrentamento da recessão durante a pandemia do Covid-19, alcançando recordes de produção em 2020. O setor não apenas alcançou feitos notáveis, como também desafiou mitos sobre a agricultura sendo essencial para a segurança alimentar, para a geração de emprego, para a renda e riqueza para Santa Catarina e para o Brasil. Os números impressionantes da produção e exportação catarinense, especialmente nas áreas da suinocultura e também da avicultura e da agricultura, refletem a resiliência e a inovação do setor agrícola catarinense. O valor da produção agropecuária em 2022 chegou a 61 bilhões de reais, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior. A introdução de tecnologias disruptivas e práticas sustentáveis, como a agricultura regenerativa em algumas propriedades, demonstra um compromisso com o equilíbrio entre a produção e a preservação ambiental. A nossa agricultura familiar, destacada como uma força significativa na produção de hortaliças e frutas, somada ao cooperativismo e à pesquisa e à extensão agropecuária, contribui ainda mais para a diversidade e sustentabilidade do agronegócio catarinense. Em vez de criminalizar a agricultura, é hora de promover um agropensamento acalentador, reconhecendo e celebrando as conquistas desse setor, que não só garantem a prosperidade rural, mas também contribuem de forma inestimável para a estabilidade social, ordem pública e também o crescimento econômico da nossa Santa Catarina e do Brasil. E agora fique ligado com os assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio destaca a sustentabilidade e a liderança feminina. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Gasparim. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litoptâmino, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Com o tema Dobrar o Agro de Tamanho com Sustentabilidade, a Marca Brasileira, a 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, CNMA, bate um novo recorde com mais de 3.000 congressistas participando do evento. Durante os 2 dias, o futuro da produção agrícola, bem como o crescimento do setor com mais tecnologia e sustentabilidade e a atuação das mulheres dentro do agro, foram pautas principais. Veja então agora a segunda parte desta reportagem do programa de TV Tribuna Rural. É possível preservar e produzir, é possível,
e a gente entende que a gente vai crescer muito a produtividade nos próximos anos sem aumentar a área aqui no Brasil. Como que a gente vai chegar lá com tecnologia, com inovação, pensando em sustentabilidade? Entre uma palestra e outra, as congressistas também podem acompanhar o lançamento da empresa Beck House. O Beck House é uma empresa familiar de 53 anos de mercado e a gente agora, essa semana, a gente está lançando o nosso reposicionamento de marca. A gente fez uma live de lançamento no dia 23 e o evento oficial do lançamento é o CNMA. A gente escolheu realmente trazer para o Congresso das Mulheres, não à toa, porque a gente acha que o reposicionamento tem muito a ver com isso. A gente procurou trazer na imagem da marca tudo que a gente acredita. Então a marca nova, ela traz olhar para o mundo, para os ciclos, para as pessoas, para o ecossistema, né? Vai além do... A minha marca antiga era o boi no centro, então o animal continua ali, mas vai além do boi. E a gente traz muito esse olhar da sustentabilidade, do bem-estar animal e humano em todo o desenvolvimento dos nossos equipamentos. E junto no reposicionamento de marca a gente trouxe um novo nome também para o equipamento, porque originalmente chama-se de tronco de contenção ou brete. E esses nomes não condizem com o que a gente faz, porque a gente desenvolve máquinas para manejar com segurança para as pessoas e para os animais. E brete, no dicionário, significa armadilha. E tronco, não preciso dizer, né? Tronco remete a um tronco mesmo, onde se amarrava os animais para fazer os manejos. Então a gente criou um nome novo que remeta realmente ao que a gente procura trazer no equipamento, que é BeckSafe. A arena principal do evento também foi tomada por muita emoção, com a 6ª edição do Prêmio Mulheres do Agro, promovida pela Bayer. Produtoras rurais de diferentes regiões que estão à frente de pequenas, médias e grandes propriedades tiveram seus trabalhos reconhecidos por meio da premiação. É uma coroação, né, do nosso trabalho, um sinal de que a gente está no caminho certo. Fomos pioneiros no Cerrado Mineiro com agricultura regenerativa. Então essa nova cafeicultura, né, que vem dando um tom para o futuro dos cafeicultores, a gente fica muito feliz quando a gente recebe uma premiação por conta do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz com isso. Esse prêmio não é só meu, esse prêmio é do meu marido, das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos parceiros, terceiros também. Esse prêmio representa o trabalho de todos e é uma equipe muito grande, muito capacitada, desde agrônomos externos, instituto de pesquisa, parceiros comerciais também que nos incentivam. Então é um prêmio muito, muito bom e é em homenagem a todos que estão com a gente. As participantes trocam experiências e compartilham histórias que, por sinal, são inspiradoras. Elas retornam para casa encorajadas e com a bagagem cheia de conhecimento e na expectativa para o próximo ano. As mulheres que nós trouxemos esse ano pela federação, elas fazem parte da Comissão Estadual FAENC Mulher. É uma comissão nova que nós criamos esse ano e que nós temos foco de espalhar esse movimento por Minas Gerais inteiro. Então, elas comigo são responsáveis de fazer encontros de mulheres, de levar capacitação para mulheres e mostrar às mulheres o potencial que elas têm e aonde elas têm que chegar. É uma grande oportunidade da gente fazer as mulheres sentirem o valor que elas têm, né? E sair e serem protagonistas da história delas, mostrar essa história que elas têm, que é muito diferente. Então esse é o nosso foco. É o segundo evento que nós estamos aqui, a segunda edição, já está na 8ª edição e eu tenho aprendido muito. A gente estava há pouco falando sobre essa conexão das mulheres do Brasil todo. São várias profissões, vários segmentos diferentes. A gente ouvir das mulheres as histórias de superação, falando um pouquinho da sucessão. Então, assim, histórias como eu tenho ouvido de mulheres que teve que tomar conta da fazenda muito nova e fez ali uma gestão, né, uma mudança nessas fazendas. Então, eu vejo a importância da mulher no agro e dessa importância nossa a cada dia, dessa conexão aí de todas essas mulheres. O trabalho em família e a participação no sistema cooperativo foram fundamentais para o sucesso do produtor que vamos conhecer hoje. Sebastião Garcia,
foi até Linha Rosário, município de Caibi, no extremo oeste catarinense. E ele nos convida para conhecer o Arnildo Gasparim e a sua família. Eles são produtores de suínos e têm uma bela história para contar. Os anos passaram e ficaram aí marcas de muito trabalho, né, junto com a família. Para mim foi válido todo esse trabalho para chegar onde eu cheguei. No período de nascimento dos leitões, sobra pouco tempo para o pessoal aqui. Isso acontece a cada 21 dias. É a semana de partos. Todo mundo trabalha junto nessa semana. O Arnildo, a esposa Dilvânia e os filhos, o Kennedy e o Cássio. Eles fazem até um revezamento para dar conta, dia e noite. É o período em que a criação exige mais cuidados. Esse leitãozinho acabou de nascer. Assim que o leitão nasce, né, é feito o corte do umbigo e desinfetado, onde é feito amarrado o umbigo. Aí se passa por um pó secante, onde enxuga o leitão com mais facilidade. Aí ele é colocado junto à mãe já para fazer a primeira mamada. E os leitão mais frágeis a gente tem que ensinar eles a mamar, né? Segura ele perto da mãe e põe eles no teto da fêmea para mamar. Que é importante que o leitão, na primeira hora, depois de nascido, ele já tenha feito a primeira mamada. Os cuidados nos primeiros dias se seguem por todo o processo de criação na propriedade do Arnildo e obedecem padrões rigorosos de bem-estar animal e de sanidade. Neste outro galpão, baias coletivas para as matrizes, água à vontade, alimentação distribuída no sistema automatizado e climatização. A granja dele é uma UPL, uma unidade produtora de leitões, como é identificado na suinocultura. Os leitões nascem aqui e, com 28 dias, vão para outras granjas que têm o sistema de creche. Arnildo tem quase 600 matrizes produzindo. A suinocultura está na vida do Arnildo desde criancinha. O pai dele já criava. Seu Rovílio veio do Rio Grande do Sul. Comprou esta área de 12 hectares em 1964 e trouxe a família. Arnildo nem tinha nascido ainda. Os pais dele já não vivem mais. Ele tem 5 irmãos e foi o único que continuou morando e trabalhando aqui, com suínos, como o pai. A Dilvânia também é filha de agricultores. Ela tem 5 irmãos. Em 1993, então, eu e a Dilvânia nos casamos. Aí eu ainda fiquei junto com os pais por um período. Aí no ano de 95 foi quando construímos o primeiro galpão e passamos a trabalhar com suínos de sistema de creche. E em 2001 já foi feita uma ampliação nova, aí construímos mais um galpão. Em 2005 aí foi construído então um terceiro galpão. No começo eram 10 matrizes. Nessa época, em 2005, eles já tinham 140. Os negócios iam bem e melhoraram ainda quando o Arnildo foi conversar sobre a criação com os técnicos da cooperativa da qual ele faz parte, a Coopera 1. Isso já foi em 2014. Eu pedi para que eles me passassem no sistema de parceria, né? Que seria o sistema onde a cooperativa fornece nutrição e genética, né? E nos paga pela mão de obra. Eles aceitaram o meu pedido e aí foi feita uma ampliação nova, daí passamos de 140 matrizes para 350. No ano passado remontamos um projeto junto com o técnico e passamos de 350 matrizes, agora estou em fase de conclusão da ampliação, para 600 matrizes então. A Coopera 1 é considerada a primeira cooperativa agrícola formal de Santa Catarina. Tem sede em Palmitos, no oeste do estado, e mais de 8.600 cooperados. A relação do Arnildo com a cooperativa foi fundamental para os investimentos que ele fez na ampliação da granja. E é essencial no dia a dia também. Toda a matéria-prima para o trabalho vem de lá. Ela é uma mãe para os associados, né? Desde que tenha o interesse do associado e a dedicação, né, para fazer os trabalhos, acho que a cooperativa não deixa de ser uma empresa, que ela também, para permanecer no negócio, ela tem que visar seus lucros, mas todos trabalhando juntos, trabalhando com seriedade, dedicação, com transparência,
todos conseguem somar e ter resultados. Na divisão de tarefas na granja, o Kennedy, que estudou administração, cuida dos números também, da gestão. Cada procedimento na granja, tudo que entra, tudo que sai, ele passa da prancheta para o computador. E anota neste quadro no escritório os resultados e as metas. Hoje, então, para 2020, a gente tem uma meta por mês em torno de 1.320 animais. Os animais entregues ao ano, com peso médio de 7,5 kg e um prazo de 28 dias do leitão entregue. O Kennedy, aos 24 anos, já definiu o que quer para o futuro. Vai continuar na propriedade. Ele é o primeiro sucessor nos negócios do pai. Tenho orgulho de trabalhar na agricultura e de buscar melhorar cada vez mais, trazer novas ferramentas para nos auxiliar dentro da agricultura. O outro sucessor é o Cássio, 14 anos e já sabe que área vai escolher na profissão. Só falta definir o curso, agronomia ou veterinária. É importante para os pais quando vê que a propriedade ela pode ter um sucessor, né? Já eu consegui ser o sucessor dos meus pais, então isso certamente sempre vai ser promissor e no campo sempre vai ter espaço para quem quer trabalhar, principalmente para aqueles que buscam o conhecimento e tentam aplicar as técnicas que estão aí. Faço gosto que eles continuem na produtividade, na agricultura, né? A Dilvânia, que se desdobra entre as atividades de casa e a granja, lembra bem das dificuldades quando os filhos eram crianças. Foi puxado, mas com a ajuda, trabalhando junto, né? A força dos dois, né? Além do Kennedy e do Cássio, o casal tem a Bruna, que estuda em outra cidade. Ela está fazendo engenharia de alimentos e ela, no final de semana, ela está sempre em casa e ela chega em casa e já procura ajudar nós. Tenho muito orgulho. Orgulho dos meus filhos e orgulho do meu esposo também, que ele é o principal, né? Ele que é o lutador, que levou nós a trabalhar junto e construir uma família honesta e trabalhadora. É por isso que os resultados na propriedade do Arnildo vão além dos números. São medidos pelos valores que trazem dos pais, que passam hoje para os filhos. Todos aqui têm muito orgulho do que fazem, da história que os mais velhos construíram e da que eles estão construindo agora. Não é para menos. Que a gente percebe aí pelos caminhos que a gente passou, pelas dificuldades, pelas barreiras que a gente conseguiu vencer, né? Mas sempre junto com a família, de cabeça erguida, a gente trabalhou, buscou aquilo que tinha de melhor e sempre venceu tudo isso e conseguiu chegar aqui. A gente está feliz por estar aqui hoje, né? A gente, embora com todas essas dificuldades que a gente teve, mas percebeu que o trabalho e a dedicação valeu a pena. Tenho muito orgulho de ser agricultora porque a gente gosta do que a gente faz, né? Então a gente se criou na agricultura e temos aí, é muito bom ser agricultor. Com meu orgulho de falar que eu sou agricultor, de estar na atividade, de fazer o meu trabalho no dia a dia aqui na roça. E com a história da família Gasparim de Caibi, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Um bom final de semana para você e sua família e até semana que vem.